Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo ao canal. Convido você a conhecer o conteúdo, temos mais de 160 vídeos já disponíveis, temos outras séries além dessa aqui que é sobre o livro de Mórmon comentado, tem uma série sobre a vida e ministério dos profetas, tem uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil, tem uma série sobre outros assuntos interessantes relacionados a livros em formato de audiobook, que você pode ouvir, livros na íntegra, resumos de livros, que você pode ouvir aí no canal, tá? Seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. No episódio de hoje, vamos estudar e aprender um pouquinho mais algumas lições importantes de Jacó 4. Então, como que vai funcionar? Primeiro, eu vou pôr aqui para você ouvir na íntegra a narração de Jacó 4, para que você possa ouvir. Logo após, eu retorno, então, com os comentários sobre esse capítulo. Lembrando, né? Já comentei isso em episódios anteriores. A minha intenção não é fazer uma cobertura completa de cada versículo, de todas as doutrinas, fatos históricos, enfim, todo o embasamento doutrinário que está contido em cada capítulo. O que eu faço é, baseado no meu estudo pessoal, eu escolho um ou dois tópicos para tratar dentro daquele capítulo. Existem muitas formas de estudar, existem muitos outros assuntos que podem ser abordados, e lembrando que o estudo mais importante, o estudo real e verdadeiro, é aquele estudo que você realiza, é o seu estudo pessoal. E o seu estudo pessoal, ele não deve depender do conteúdo da internet, seja aqui no canal ou em outros canais que tem aí na internet. Você precisa ter um momento para você estudar as escrituras individualmente, para abrir as escrituras, seja fisicamente, seja no seu dispositivo, no seu celular. Você precisa ter o seu momento pessoal de estudo das escrituras. Esse conteúdo aqui que você ouve e outros conteúdos, ele é muito bom, ele é relevante, ele talvez vai ajudar você enquanto você está fazendo outra tarefa, talvez vai agregar algum conhecimento na sua vida, no seu estudo também, mas esse conteúdo da internet, tanto aqui no canal Caminho do Discipulado quanto em outros canais, ele não deve ser o seu estudo, não pode ser a base do seu estudo. Você precisa ter o seu próprio momento de estudo pessoal. Combinado? Vamos seguir então adiante? Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante aqui em Jacó 4. Qual é o perigo que existe quando uma pessoa fica apenas buscando doutrinas profundas, sabe, com mistérios, descobrir mistérios e mistérios. Poxa, eu gostaria de saber a origem de tudo, como tudo começou, quem é o pai do Senhor e quem que é o pai do Senhor e como tudo começou, e sabe, doutrinas assim profundas, e que com certeza existe uma resposta para todas as coisas, mas nem tudo nós estamos preparados para entender hoje. E o fato de nós não termos certas respostas não significa que elas não existam ou que elas não tenham como ser dadas. Não, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós é que não estamos preparados ainda para entender e compreender tudo. E aqui nesse estudo nós vamos falar qual é o perigo que existe quando eu foco o meu estudo e toda a minha energia em buscar entender simplesmente doutrinas profundas, mistérios, querer sempre entender o porquê do porquê do porquê do porquê. Não que seja errado, né? O presidente Monson falou que a nossa fé não deve ser cega, mas existe um limite até onde eu posso ir para mim não me colocar em perigo. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos estudar e aprender hoje aqui, tá bom? Vamos agora então ouvir Jacó 4 e logo mais eu retorno para os comentários. Capítulo 4. Todos os profetas adoravam o Pai em nome de Cristo. A oferta que Abraão fez de Isaque foi à semelhança de Deus e seu unigênito. Os homens devem reconciliar-se com Deus por meio da expiação. Os judeus rejeitarão a pedra de fundamento. Aproximadamente 544 a 421 a.C. Ora, então aconteceu que eu, Jacó, tendo ensinado muito o meu povo com palavras, e não posso escrever senão poucas de minhas palavras devido à dificuldade de gravá-las em placas, e sabemos que as coisas que escrevemos em placas perdurarão. Tudo o que escrevermos, porém, que não seja em placas, perecerá e desaparecerá. Mas podemos escrever algumas palavras em placas que darão a nossos filhos e também a nossos amados irmãos um pequeno grau de conhecimento sobre nós, ou seja,
sobre seus pais. Ora, nisto nos regozijamos, e trabalhamos diligentemente para gravar estas palavras em placas, na esperança de que nossos amados irmãos e nossos filhos as recebam com o coração agradecido, e as examinem, para que aprendam com alegria, e não com tristeza nem com desdém, o que se refere a seus antepassados. Porque para este fim escrevemos estas coisas, para que tenham conhecimento de que sabíamos de Cristo, e tínhamos esperança em sua glória muitos séculos antes de sua vinda. E não somente nós tínhamos esperança em sua glória, mas também todos os santos profetas que viveram antes de nós. Eis que eles acreditavam em Cristo e adoravam o Pai em seu nome, e também nós adoramos o Pai em seu nome. E com este propósito guardamos a lei de Moisés, que a ele guia a nossa alma, e isso nos é atribuído como retidão, assim como a Abraão no deserto, a obediência às ordens de Deus de oferecer seu filho Isaque, o que é a semelhança de Deus e seu filho unigênito. Portanto, estudamos os profetas e temos muitas revelações e o espírito de profecia. E com todos estes testemunhos obtemos uma esperança e nossa fé torna-se inabalável. De sorte que podemos verdadeiramente ordenar em nome de Jesus, e as próprias árvores ou as montanhas ou as ondas do mar nos obedecem. Não obstante, o Senhor Deus mostra-nos as nossas fraquezas, a fim de que saibamos que é por sua graça e sua grande condescendência para com os filhos dos homens que temos poder para fazer estas coisas. Eis que grandes e maravilhosas são as obras do Senhor. Quão insondáveis são as profundezas de seus mistérios. E é impossível ao homem descobrir todos os seus caminhos. E nenhum homem conhece seus caminhos, a não ser que lhes sejam revelados. Portanto, irmãos, não desprezeis as revelações de Deus. Pois eis que foi pelo poder de sua palavra que o homem apareceu na face da terra. Terra essa que foi criada pelo poder de sua palavra. Portanto, se pôde Deus falar e o mundo existir, e falar e o homem ser criado, por que, pois, não há de poder comandar a terra ou a obra de suas mãos na face da terra, de acordo com a sua vontade e prazer? Portanto, irmãos, não tenteis dar conselhos ao Senhor, mas sim recebei conselhos de sua mão. Pois eis que vós mesmos sabeis que ele aconselha com sabedoria e justiça e grande misericórdia em todas as suas obras. Portanto, amados irmãos, reconciliai-vos com ele pela expiação de Cristo, seu Filho unigênito, e podereis obter a ressurreição de acordo com o poder da ressurreição que está em Cristo, e serdes apresentados como as primícias de Cristo a Deus, tendo fé e havendo obtido esperança de glória nele, antes que se manifeste na carne. E agora, amados, não vos admireis de que eu vos diga estas coisas. Por que não falar, pois, da expiação de Cristo e conseguir um perfeito conhecimento dele, assim como um conhecimento da ressurreição e do mundo futuro? Portanto, meus irmãos, quem quer que profetize, que o faça ao alcance do entendimento humano, pois o Espírito fala a verdade e não mente. Portanto, fala de coisas como realmente são e de coisas como realmente serão. Assim estas coisas nos são manifestadas claramente para a salvação de nossa alma. Mas eis que não somos as únicas testemunhas destas coisas, porque Deus também as disse aos profetas da antiguidade. Mas eis que os judeus eram um povo obstinado e desprezaram as palavras claras e mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira que lhes adveio por olharem para além do marco, terão que cair, pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, pois assim o desejaram. E porque o desejaram, Deus o fez para que tropecem. E agora eu, Jacó, sou guiado pelo Espírito a profetizar, pois percebo pela orientação do Espírito que está em mim, que por causa dos tropeços dos judeus, eles rejeitarão a pedra sobre a qual poderiam edificar e ter fundamento seguro. Mas eis que, de acordo com as Escrituras, essa pedra virá a ser o grande e o último e o único fundamento seguro sobre o qual os judeus poderão edificar. E agora, meus amados, como é possível que eles, depois de haverem rejeitado o fundamento seguro, construam sobre ele para que venha a ser sua pedra de esquina? Eis que, meus amados irmãos, vos desvendarei este mistério, se a minha firmeza no Espírito não for abalada de alguma forma,
e eu não tropeçar por causa de minha excessiva ansiedade por vós. Muito bem, vamos agora então para uns comentários desse lindo capítulo de Jacó 8. Esse capítulo tem muitas e muitas lições realmente. E eu vou abordar apenas um ponto aqui que eu já falei inicialmente, que é sobre o perigo que há de muitas vezes nós ficarmos focados, extremamente focados, em buscar apenas saber de mistérios ou nos envolver em assuntos polêmicos. Não que isso seja proibido, mas de fato temos que sempre avaliar o quanto isso é necessário. Querer descobrir assuntos misteriosos, doutrinas profundas e às vezes correr o risco de tornar sempre isso nosso foco. E estamos às vezes tão focados em doutrinas profundas que podemos acabar deixando de viver o básico, né? De esquecer os princípios básicos, os primeiros princípios, a fé, o arrependimento. Existem vários princípios e doutrinas, e às vezes eu foco tanto nas doutrinas mais profundas, né, mais além, até por pensar que eu sei, que eu já estudei, que eu tenho muitos anos de membro da igreja, que eu já fui missionário, já fui bispo, já fui presidente estaca, que eu isso, que eu aquilo. Às vezes eu posso me dar o direito de querer buscar assuntos profundos, né? Achar que eu tenho direito e que para mim não basta mais ficar no raso, né? No conhecimento raso. Aí eu fico lá focado no conhecimento profundo e vou deixando de viver os princípios básicos. A fé, fé em Jesus Cristo, a fé no sacerdócio, a fé na igreja restaurada de Cristo, a fé na liderança da igreja que o Senhor estabeleceu. Começo a deixar o princípio do arrependimento e fico tão focado lá na frente que acabo ficando para trás por deixar de aplicar os princípios básicos. Então é muito importante tomar muito cuidado sobre isso. E Jacó fala, né, sobre revelação nesse capítulo, a importância da revelação. Eu amo o versículo 8 que diz assim: Eis que grandes e maravilhosas são as obras do Senhor, quão insondáveis são as profundezas de seus mistérios. E é impossível ao homem descobrir todos os seus caminhos, e nenhum homem pode conhecer seus caminhos a não ser que lhes sejam revelados. Portanto, irmãos, não desprezeis as revelações de Deus. De fato, aqui Jacó fala: quão insondáveis são as profundezas de seus mistérios. Realmente existem muitos mistérios profundos, doutrinas profundas, coisas que nós nem imaginamos e coisas que nós às vezes questionamos, sim, e que não entendemos, talvez porque não é o momento, porque não estamos preparados, mas um dia, com certeza, tudo será esclarecido, todas as coisas. E se algo até o momento não foi esclarecido, porque o Senhor não quis, tem um propósito nisso. Devemos acreditar, exercer a fé para esperar, né? Tem alguns episódios atrás aí que eu falei sobre os 4 tipos de fé. E um dos tipos de fé que nós devemos ter é fé para esperar, esperar o tempo do Senhor. E talvez isso se aplique a esperar o dia que nós vamos entender todos os mistérios. Mas Jacó aqui diz: quão insondáveis são as profundezas de seus mistérios. Como que a gente pode descobrir esses mistérios? Como que a gente vai aprender sobre eles, seja agora ou no futuro? Aqui dá a chave. E nenhum homem conhece seus caminhos, a não ser que lhes sejam revelados. Portanto, irmãos, não desprezeis as revelações de Deus. Então, o conhecimento sobre os mistérios, sobre as coisas do Senhor, ele vem por meio de revelação. Ele não vem exclusivamente por meio do estudo, ele vem por revelação. Uma pessoa pode estudar toda a Escritura, pode inclusive decorar a Escritura de Gênesis 1 até Apocalipse, pode decorar tudo e ainda assim não conhecer os mistérios de Deus, porque os mistérios de Deus eles não são revelados por meio do conhecimento apenas. E eu não estou dizendo que o conhecimento ele é desnecessário, mas não é apenas por meio do conhecimento que nós vamos conhecer os mistérios de Deus. Jacó 4:8 ensina, é por meio das revelações, é por meio de revelação que o homem pode conhecer os mistérios de Deus e pode conhecer um pouco sobre os seus caminhos. E ninguém conhece seus caminhos a não ser que lhes sejam revelados. Então, esse é um princípio bem importante. Mas isso também não significa que por ter sido dito aqui que por meio de revelação eu posso conhecer os mistérios de Deus, então logo eu estou pronto e preparado para conhecer todos os mistérios. E eu posso, eu devo. Né? Não funciona assim exatamente. Existem muitas coisas que nós não estamos preparados
para compreender. Não estamos preparados, precisamos seguir uma ordem, como se fosse uma escada. Eu não posso já querer subir direto para o 20º degrau de uma escada se eu ainda estou aqui no primeiro degrau. Eu posso talvez avançar para o terceiro com um certo esforço, depois para o quinto, mas ir direto para o 20º eu não vou conseguir. Eu preciso seguir um passo a passo. Eu preciso ter um progresso, um crescimento, um desenvolvimento da minha capacidade para poder receber esses mistérios. E de fato, muito dessa capacidade só virá depois dessa vida. E por isso, muitos mistérios nós não vamos compreender neste momento. E está tudo bem, e que bom que é assim. Já pensou se todo o conhecimento que existisse fosse possível de aprender apenas nessa vida? Eu acho que seria bem decepcionante. Eu amo saber que existem muitas coisas que eu ainda não sei, existem muitas coisas que eu nem imagino ou que eu não lembro por causa do véu do esquecimento que eu passei, mas que um dia eu vou poder aprender, vai poder ser revelado. Isso me anima muito e eu gosto bastante. E agora tem um ponto então para nós ponderar aqui e tomar certo cuidado. Está no versículo, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, 14 e 15, tá? Aqui no versículo 14 diz assim: Mas eis que os judeus eram um povo obstinado, e desprezaram as palavras claras, e mataram os profetas, e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira, cegueira que lhes adveio por olharem para além do marco, terão que cair, pois Deus tirou-lhes a clareza e entregou-lhes muitas coisas que não podem entender, pois assim o desejaram, e porque o desejaram, Deus o fez, para que tropece. E agora eu, Jacó, no versículo 15, sou guiado pelo Espírito a profetizar, pois percebo, pela orientação do Espírito que está em mim, que por causa do tropeço dos judeus, eles rejeitarão a pedra sobre a qual poderiam edificar e ter o fundamento seguro. Então aqui Jacó alerta e dá um exemplo do que aconteceu com os judeus. Esse mesmo exemplo dos judeus não é para nós ficar julgando os judeus ou falando deles. Pelo contrário, é para um alerta, serve como um alerta para nós. Olha só, os judeus eram o povo do Senhor e olha o que aconteceu com eles. Eles desprezaram as palavras claras, mataram os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. O que aconteceu? Ficaram cegos e caíram, se afastaram da presença de Deus. É isso que está falando aqui. Então, o que que acontece? Como nós podemos aplicar esse alerta? Qual foi o caminho citado aqui por Jacó? Foi que eles desprezaram as palavras claras. Então, muitas vezes, nós temos que tomar cuidado para não desprezar o óbvio, as palavras claras. E algo que acontece muito. Eu tive uma experiência uma vez, voltando de uma conferência geral, na época em que não tinham tanto acesso à internet, e a gente ia muito na capela para assistir a conferência geral. E aí nós estávamos voltando da sessão do sacerdócio. E a sessão tinha sido muito boa. Quem era o profeta na época era o presidente Thomas S. Monson. E aí, conversando no carro, né? Eu fui com vários irmãos, peguei uma carona, ganhei uma carona até a capela. Eu morava bem longe da sede da estaca. Então, voltando para casa, eu falei, poxa, a conferência foi muito boa, né? Ai, eu voltei muito edificado e fortalecido. E para minha surpresa, um dos irmãos disse assim: Olha, para mim não me surpreendeu nada. Eu achei que não falaram nada demais, assim, eu esperava algo mais. E aquilo me deixou um pouco triste por ouvir aquilo do irmão, porque ele esperava algo mais. Eu fiquei pensando que algo mais ele esperava. E eu pensei que isso acontece muitas vezes com as pessoas, de elas irem para uma sacramental, para uma conferência, esperando que seja ensinado algo novo. E para sua surpresa, vamos lá e ouvimos algo que já sabíamos. Mas qual é o propósito, então? E aí eu aprendi algo por experiência própria. Um dia eu fui numa atividade, num devocional com uma autoridade geral. E era muito especial. A gente viajou longe, e fez um sacrifício para estar lá e ouvir ele. Quando a gente estava lá, ele foi deixar a mensagem. Sabe qual a mensagem que ele deixou? Sobre fé, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Olha só, poderia muito bem qualquer pessoa ao participar dessa atividade que se questionar: poxa vida, saí da minha casa, viajei longe, vim aqui para ouvir o irmão que veio lá dos Estados Unidos, uma autoridade geral, para vir aqui ensinar sobre fé, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Poxa vida, olha.
fiquei decepcionado. Esse pode ser um raciocínio quando nós olhamos pelo lado racional. Mas olha só, eu aprendi tanta coisa naquela mensagem por meio do Espírito, enquanto aquele homem ensinava coisas que eu precisava para minha vida pessoal, coisas que eu podia aplicar na minha família, coisas que eu podia aplicar no meu chamado. Eu realmente fui ensinado pelo Espírito enquanto ouvia aquele homem falar e ensinar sobre fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então perceba que o conhecimento ele não está simplesmente nas palavras ouvidas, nas palavras lidas, mas quando nós temos essas experiências de ouvir dos servos do Senhor a sua palavra, o Espírito se manifesta e ao Espírito se manifestar, ele preenche as lacunas que cada um de nós tem na sua vida, lacunas de dúvida, lacunas de perdão, lacunas de dores, feridas espirituais ou emocionais. Então, o Espírito ele vem por meio dessas mensagens, mas não é a mensagem em si que vai nos trazer muitas vezes a resposta. E às vezes vai ser sim, às vezes é uma palavra, uma frase que o irmão falou, que ele leu lá uma citação que pronto, é a resposta que eu precisava. Então, isso também pode acontecer, mas na maioria das vezes não vai ser o que foi dito, mas o que foi sentido. E aqui então Jacó fala que eles desprezaram as palavras claras, a clareza. Depois, mataram os profetas. O que pode ser aplicado na nossa vida por matar os profetas? Nós não vamos matar os profetas, né? E esperamos que ninguém mate os profetas. Mas como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Matar os profetas. Talvez tenha a aplicação de pensar que seria ir contra os líderes do Senhor. O profeta representa a liderança da igreja. E aqui falam os profetas, então seria a liderança. Então, toda vez que eu começo a me desviar do caminho, eu começo a desprezar as palavras claras e começo a ir contra a liderança que Deus colocou para guiar a sua igreja aqui na terra, seja de forma geral ou local na região que eu moro. Então eu tô indo por um caminho muito perigoso quando eu começo a ir contra a liderança que o Senhor escolheu naquele momento para a sua igreja, na região onde eu moro, na região aonde eu estou hoje. Então, esse é um ponto importante. E depois, qual foi o terceiro passo aqui que eles causou a queda deles? Procuraram coisas que não podiam compreender. Então, primeiro, desprezaram as palavras claras, mataram os profetas ou foram contra a liderança. Terceiro, procuraram coisas que não podiam compreender. Então, esse tem um grande perigo. Ficar sempre procurando coisas que você não pode compreender. E aí ele segue, ó. Isso causou a cegueira por olharem além do marco. Olharem além do marco. E o marco aqui pode ser trocado, a palavra marco, pelo Salvador Jesus Cristo. Essa expressão pode significar por querer olhar além de Cristo. Então, toda vez que eu olho além de Cristo, eu estou correndo um grande perigo. Se eu vou na igreja, se na minha ala, na minha estaca, na minha organização, eu estou procurando olhar para qualquer outra coisa que não seja Cristo, eu estou correndo um grande risco de cair. Eu estou correndo um grande risco. Aqui diz que eles caíram por olharem além do marco, e o marco significa também o Salvador Jesus Cristo. Toda vez que eu fico olhando além do marco, eu estou desviando o meu olhar de Cristo e eu estou correndo um grande risco de cair. Então, esse é um alerta para mim e para você. E aqui, falando sobre esse assunto de buscar doutrinas profundas, o presidente Oaks, que atualmente é o primeiro conselheiro na primeira presidência, ele falou sobre o perigo de desejar conhecer tudo, sobre todas as coisas, procurar sempre mistérios, coisas profundas. Isso aqui, deixa eu ver aqui, tá num artigo, deixa eu ver aqui, que tá na Liahona de maio de 1995, tá? O nome da mensagem é Nossos pontos positivos podem causar nossa ruína. E aqui ele fala sobre o perigo de estar sempre procurando doutrinas profundas ou querer conhecer tudo sobre tudo. E diz assim, ó, outro ponto positivo que Satanás pode explorar é um forte desejo de conhecer tudo sobre todos os princípios do Evangelho. Como pode ser isso prejudicial?
A experiência mostra que se esse desejo não for disciplinado, pode levar algumas pessoas a pesquisar além das doutrinas corretas, procurando respostas para mistérios obscuros, em vez de buscar uma compreensão mais firme e de viver melhor os princípios básicos do Evangelho. Alguns procuram respostas para perguntas que Deus escolheu não responder. Outros recebem respostas ou pensam recebê-las de maneira contrária à ordem da igreja. A este, Satanás está pronto para desencaminhar por meio de sofismas ou revelação espúria. As pessoas que anseiam pelo conhecimento pleno de todas as coisas têm de disciplinar suas perguntas e seus métodos, ou podem aproximar-se da apostasia sem sabê-lo. Ir além das doutrinas corretas pode ser tão perigoso quanto não chegar a doutrinas corretas. A segurança e felicidade que nos são prometidas encontram-se em guardar os mandamentos e não em reduzi-los ou aumentá-los. Então aqui está o alerta do presidente Oaks sobre o perigo de desejar conhecer tudo sobre todas as coisas. E algo que nós podemos usar como um guia, até onde eu posso desejar conhecer mais sobre esse assunto. É muito daquilo que os profetas têm falado. Por exemplo, se o profeta não tem ensinado ou não há registro sobre determinado assunto, por que eu vou, talvez, me envolver tanto em buscar mais sobre esse assunto agora? Não é que seja errado, mas por que, se não existe conteúdo sobre isso? Se não existe nem no passado, nem no presente. Eu gosto muito de uma escritura que é bem conhecida, que está em Doutrina e Convênios 1:38 e diz assim: o que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, quando os servos de Deus falam, é o mesmo do que ele. Ou seja, seja pela voz dele ou pela voz de seus servos, é o mesmo. Então, algo que pode nos ajudar a saber até que ponto eu posso ir buscar conhecimento sobre determinado assunto é se eu me basear naquilo que os profetas atuais e do passado têm ensinado sobre aquele assunto. Se não há muito sobre aquele assunto, eu tenho um sinal vermelho ali, eu tenho um sinal de que talvez não é o momento, não é que seja errado, mas talvez não é o momento, talvez eu vou estudar outro assunto que tenha mais conteúdo já disponível por meio dos profetas, porque o Senhor disse, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Então, esse é um alerta para nós sobre tomar cuidado. Devemos sim ser guiados por revelação, os mistérios de Deus serão ensinados por revelação, o conhecimento de Deus vem por revelação, mas existe um grande perigo quando eu me torno o tipo de pessoa que está sempre querendo saber tudo sobre tudo. Querendo conhecer sobre todos os princípios do Evangelho em profundidade. Isso pode levar a um grande perigo, de eu olhar além do marco, de eu deixar de lado as coisas claras e simples, de eu rejeitar os profetas, os líderes que o Senhor estabeleceu, e aí por procurar coisas que eu não posso compreender. Isso pode levar à cegueira, à queda e ao afastamento da presença do Senhor, tá bom? Então esse é um grande alerta, um grande cuidado que nós podemos aprender aqui em Jacó 4. E aí, que outras lições você pode tirar de Jacó 4? Tem muitas, viu? Estude o capítulo 4 de Jacó, faça suas anotações. Existem muitas outras lições que é possível tirar aqui de Jacó 4. Eu só trouxe essa aqui para a gente ponderar e conversar um pouquinho, tá bom? E chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por mais uma vez você me acompanhar aqui. Muito obrigado pela sua companhia, por todos que têm comentado nos vídeos. Eu respondo a todas as pessoas, até porque não são tantas assim, né? Então fica mais fácil, mas eu gosto muito de cada comentário.
pessoas que compartilham seus sentimentos, como que estão se sentindo, sua gratidão também é muito bom, né? Receber a gratidão das pessoas é sempre muito agradável. Então, muito obrigado por todos que têm comentado os vídeos, obrigado por todos que têm compartilhado em grupos do WhatsApp, no Telegram, com amigos, familiares, conhecidos. Muito, muito obrigado. Espero que continue ajudando você, tá bom? Agora vai ficar aqui 2 sugestões de vídeos que você pode também assistir, continuar aí ouvindo ou assistindo no YouTube. Ou se você está no Spotify, também pode continuar aí em outros episódios, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha um ótimo restante de dia na sua vida, que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.